Olá para todos vocês, eu sou o Lucas e está começando mais um episódio da segunda temporada do Esportes Daqui. O assunto de hoje é o vôlei e para bater um papo comigo sobre a Jove, que é tão reconhecida na cidade, que leva o nome do voleibol tão longe e de uma forma tão boa aqui há muito tempo, eu tenho então para conversar comigo o professor João Lucchesi. Tudo bem, João? Tudo bem, boa noite a todos. É um prazer estar participando desse episódio. A gente falar de voleibol é sempre bacana, né? Participei em outras oportunidades, espero bater um papo legal e conversar bastante sobre a Jove, que essa entidade é bacana, maravilhosa, faz um trabalho fantástico. Então, espero sair daqui satisfeito e conversar bastante. Que bom. E aí, Heloísa Zarpelon, tudo bem, Heloísa? Tudo bem. Agora sim. Agora eu acertei, tinha errado o nome dela antes, agora eu acertei e deu tudo certo. Então, mas antes de a gente partir para a conversa propriamente dita, eu tenho que citar e agradecer mais uma vez os apoiadores da segunda temporada do podcast, que estão aqui comigo em todos esses episódios, que são a Conta Sesc, a Vila Homem, a GP Imports, a Underfit Lupo, Proner Supermercados, a Construgera, a Inovadora Sistemas e a Academia Vida e Saúde, que vão estar aparecendo todas aqui na TV durante o episódio todo e estão na descrição aí também, no Instagram. Sempre reforço o apoio que eles me deram nessa temporada para a gente poder estar divulgando os esportes daqui cada vez mais. E antes, também, é sempre importante ressaltar que estamos chegando à marca de 200 inscritos no canal. É um número muito significativo e que vem crescendo de uma forma bem bacana no decorrer dos episódios. Então, por favor, se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, que isso ajuda bastante também a chegar em outras pessoas, a alcançar um público diferente que possa se interessar pelos episódios e por todo o conteúdo que é feito. Seguir também no Instagram, no @esportesdaqui, que é onde eu posto toda a agenda, todos os stories ali, toda a parte da divulgação é feita toda ali, interação também. E os cortes do que a gente conversou já estão aparecendo aqui embaixo. Tem uma linha do tempo toda recortadinha, direitinho, para se você quiser pular alguma coisa e voltar, tá tudo nisso. E por fim, tem aparecendo um QR Code aqui no canto da tela, então se você quiser apoiar o Esportes Daqui, fazer um Pix de qualquer valor que me ajude, isso já é mais um apoio muito bacana e que me dá mais gás, digamos assim, para continuar com isso. Então, vamos à conversa propriamente dita. A Jove, eu acessei, fui atrás do Instagram de vocês, do site também, inclusive o site muito legal, bem completinho, com bastante coisa. Eu vi que a Jove completou 25 anos em 2021. Então, queria saber se vocês sabem me dizer assim, como começou o projeto, a associação do voleibol aqui, e desde quando vocês fazem parte e estão inseridos na Jove? Olha, a Jove, ela começou numa noite fria, né? Eu não estava, obviamente, participando aqui, não sou fundador. O fundador da Jove é o Betinho, mais conhecido como Betinho, Roberto Francisco Vesolovski. Uhum. Ele é dentista, né? O Betinho, ele não é um cara assim... Mas ele sempre foi do esporte, ele sempre Sim. foi do vôlei, jogou em Concórdia, na Sadia. Então o Betinho, nas suas artimanhas, ele sentiu a necessidade de criar uma associação, porque ele realmente era apaixonado pelo vôlei, né? E ele queria, assim, proporcionar aquilo que ele... essa oportunidade que ele teve de jogar voleibol para outros jovens, né? Então, numa noite fria, lá no Clube da Amizade, se não me engano, lá em cima, perto do 10 de maio, lá nasceu a Jove. Eles entraram num consenso lá, fizeram uma ata, e a Jove nasceu em 1996. E desde então ela tem se mantido e tem crescido cada vez mais, e a gente espera que, revelando grandes talentos, né? Um é a Natália, que Sim. apareceu depois, assim, a gente pode até falar depois da situação da Natália, porque é uma história muito legal, muito bacana, com o professor César, que era da escola. Mas a Jove, ela vem se mantendo e vem fortalecendo cada vez mais. Então, o nosso intuito, nosso objetivo hoje com a Jove é proporcionar essa oportunidade para jovens atletas, né, meninas que estudam nas redes públicas, na rede particular, na rede estadual, municipal, aqui de Joaçaba e da região, para que elas possam ter no esporte também uma oportunidade, de repente, de não de ser alguém na vida, mas uma oportunidade de ser um cidadão, né? O esporte ele forma, o esporte ele educa, ele ensina. Então, valores de vida, né? Valores de esporte mesmo. Então, a Jove tem em seu objetivo esse fixado muito bem isso na sua característica. E você entra na Jove em que momento? Ou que momento a Jove entra na tua vida? Olha, o voleibol
para ser mais preciso, o voleibol entrou na minha vida, eu tô com 37 anos, o voleibol entrou na minha vida com 7 anos de idade, 6, 7. Meus pais também sempre foram do esporte, sempre praticaram lá em Água Doce, aqui na cidade vizinha, com o professor Artêmio, que inclusive hoje trabalha com voleibol, está atuando ainda até hoje. E o voleibol ele começou com os meus pais, eu ia no ginásio brincar com a bola, né, e ficava lá. E até depois aprendendo, foi indo, daí comecei a me interessar, daí comecei a jogar, não joguei profissionalmente, mas eu tive oportunidade e eu acabei, num momento da minha vida lá, escolhendo, né, lá pelos anos 2000, eu passei no vestibular, então naquela época tinha pouco acesso à informação também, né, era muito limitado. Eu vou estudar, né? Porque família tradicional, você pensa, vou estudar, vou ser alguém na vida, né? Porque o esporte até então não tinha toda essa oportunidade, assim, não que você não tivesse, mas você não tinha bem esclarecido isso, né? Era meio bicho do mato, meio interior. Não, vou estudar, né? Então, mas eu não me arrependo hoje, então eu tive... E desde que eu me formei em 2006, eu atuo na AJOV, eu já comecei fazendo meus estágios na AJOV. Oh, que legal. E desde então eu trabalho meu único carro-chefe, meu emprego-chefe, assim, foi a AJOV. Hoje eu trabalho também na universidade, trabalho no Colégio Santíssima, mas a AJOV, desde que eu me formei, eu tô trabalhando na AJOV, aí estamos crescendo com o projeto. Quase chegando em 20 anos de AJOV. Eu tô com 16 para 17 anos de AJOV já. Aí, viu? Bastante. É bastante coisa. E pra ti, Lô, como que foi o teu começo no vôlei, e se já foi direto na AJOV, ou se num primeiro momento foi, sei lá, por colégio e depois AJOV? Foi direto na AJOV, na verdade. Eu comecei faz uns 9, 10 anos. Por aí, né? Eu vou pensar um pouquinho aqui, daqui a pouco eu falo do ano. Faz tempo. Eu comecei quando uma amiga falou pra mim que tinha começado a fazer vôlei no Celso Ramos. E era jovem lá, né? E eu falei, vamos aí pra ver o que dá, né? Sim. Tô até hoje eu não aqui. lembro quem foi o professor que estava contigo. Era o César. Era o César ainda. E depois começou o Juliano. Ele passou pela Valéria, eu acho, também, né? Também. Pelo outro professor também que foi embora. Mas eu acho que foi lá pelo ano de 2013, se não me engano, né? Por aí. 2013. Que eu lembro que foi assim, a AJOV, ela passou vários treinadores aqui. E um dos grandes treinadores que passaram aqui foi a professora Karina. A professora Karina, ela tem uma experiência enorme, aprendi muito com ela. Foi ela que me deu a oportunidade na AJOV junto com a professora Débora. Sim. E eu sou muito grato a ela e à professora Débora também por isso. E nós não tínhamos assim diversos núcleos de iniciação aqui em Joaçaba. Nós tínhamos um ou outro núcleo que o professor César fazia. Mas então em 2010 em diante, 2009, 2010, que eu assumi a coordenação e a responsabilidade pelos núcleos, a gente sentou e conversou, vamos desenvolver um trabalho de excelência. Eu lembro muito bem até hoje que na época o presidente era o Dirceu. E o Dirceu Machado, ele falou assim para mim, João, quanto tempo você acha, eu era novo, né, não tinha tanta experiência, que a gente consegue formar uma equipe campeã? Eu falei, não posso te dizer isso, mas a gente consegue formar uma equipe, assim, vai 5, 7 anos de trabalho para formar uma equipe nossa aqui, sem trazer atleta de fora. Sim. Então você precisa pegar elas, resgatá-las na escola, fazer essa galerinha treinar, daí ensinando, torcer para que ninguém saia, continuar competindo e passando. E foi o que aconteceu com a geração da Elô. Foi a primeira geração assim formada exclusivamente na AJOV que nós tivemos, que hoje vem vencendo, vem representando, pelo menos na minha geração, desde que eu estou aqui, né? E então, antes disso, nós tínhamos boas equipes aqui, boas atletas, mas sempre completando com atletas de fora, trazia de cá, trazia uma de lá. Teve essa questão da Natália que apareceu aqui, que foi com a Natália, daí era um diferencial muito grande. Coloca a Natália, Joaçaba no mapa, né? A Natália se destacava muito pela força física, né, pelo salto, e aí a gente mas não dá para contar com a Natália, né? A vida toda, assim como nós não podemos contar com elas, a gente tem que ir formando atletas. Então essa foi a grande equipe que a gente conseguiu, dessas meninas que iniciaram lá com 6 para 7 anos, e hoje vem colhendo frutos aí, uma equipe. E hoje é uma geração boa. Que disputa em qual essa idade? Equipe da Elô, ela estaria atualmente na categoria infantil, agora é chamada de sub-16. São meninas de 14, 15 anos, 15, 16 anos. Né? E é uma geração muito boa. Então,
E a gente sabe que essa geração vai passar, então a gente tem que ir lá embaixo, Sim. passando aí, trazendo novas gerações e envolvendo os pais também, porque a jovem não é só atletas, não é só o João, a gente aproxima muito hoje o pai da Elo, hoje ele faz parte da diretoria da jovem, assim como outros pais também das meninas que estão, e outros pais virão. Sim. Esse é o segredo da... Sem dúvidas, até por tudo que eu conversei com o pessoal das outras associações, dos outros esportes, todos eles batem muito nessa tecla, assim, de ter que entender que cada vez mais é importante você, desde cedo, ir trabalhando para que as gerações vão evoluindo, vão melhorando, jogando juntas, mas depois é um ciclo, depois tem que começar tudo de novo. Exatamente. E fazendo um trabalho para que esses ciclos toda vez consigam se complementando e se completando, né? Isso que eu acho que deve ser talvez um dos principais objetivos de vocês, né? Isso aí. E a gente torce, né, para que todos sejam grandes atletas, mas a gente sabe que nem todos vão ser destaques, talvez não sigam a carreira de grandes atletas, porque é muito difícil. Sim. Eu sempre brinco que a parte mais fácil é essa que elas estão aqui, de aprender e jogar. Porque não tem aquele compromisso, você não faz isso porque é o seu emprego. Sim. A partir do momento que ele se torna o seu trabalho, de fato, que o seu corpo é o seu instrumento de trabalho, daí complica. Porque aí você não tem, né, falta treino, dia ruim, tá com problemas particulares, tem que treinar, né? Mas eu acho que é um bom caminho, é um começo muito bom já, e é um trabalho excelente que é feito aqui, viu? Sim. De formação. Hoje nós somos a associação no estado de Santa Catarina, que está entre as melhores. O voleibol de Santa Catarina, só para ter uma noção, o voleibol de Santa Catarina ele é muito forte. Desde que eu estou atuando aqui, há 16 anos, Santa Catarina no cenário nacional sempre esteve entre os 4 primeiros com seleções. Com atletas de Santa Catarina, né? Faz as seleções e vai disputar o Campeonato Brasileiro. E desde que eu estou aqui em Santa Catarina, eu não lembro de Santa Catarina ter assim, não estado entre os 4. Sempre está em primeiro, segundo e está figurando ali entre os melhores. O voleibol é muito forte. Então a gente, querendo ou não, fazemos um trabalho excelente e nós conseguimos destaque com essas meninas formadas na AJOV, para nós é um motivo de orgulho muito grande, né? Porque dá trabalho, mas é muito gratificante. E aí, mas hoje, então, quais são as categorias que tem equipes na AJOV e que competições assim vocês disputam? Se são competições só de nível estadual ou se acaba indo mais longe também? Como está sendo isso? Na verdade, a gente tem hoje, são 7 núcleos de iniciação. Núcleos que eu falo são de crianças de 6 a 9 anos que estão participando. Isso já com o professor comigo, eu faço núcleo no Colégio Santíssima, com o professor Michael, com o professor César, que também faz núcleo, com o professor Vitor, que atualmente está trabalhando com nós há pouco menos de um mês, também um menino muito bom. E o professor Rogério, que é lá na Vargem Bonita. Nós temos um núcleo na Vargem Bonita, um na Campina da Alegria. Nossa. E os outros 5 eles são espalhados aqui por Joaçaba e Erval do Oeste. E mais concentrados aqui em Joaçaba. E então a gente tem um envolvimento aproximadamente com núcleos e rendimento de 300 crianças. Caramba! 300 crianças. E aí, tirando só núcleo mesmo de desenvolvimento, a gente tem em torno de 230 crianças de 6 a 9 anos, de 7 a 9 anos aí. Vai fazer 7 anos. Então, dessas 200 e pouco, a gente tem que tirar o nosso material que vai dar continuidade quando elas passarem. Né? Então, e a gente não pode pensar nessa geração vitoriosa, porque daqui 2 anos nós vamos precisar de uma outra geração e tem que estar... E você não forma um atleta de um dia para a noite. Né? Eu brinco para ensinar hoje uma criança de 6, 7 anos a dar toque ou manchete, a ter o domínio da bola, ela precisa de... no mínimo 6 meses. Assim, ó, pelo menos 2 vezes por semana. 6 meses. Para ela ter uma intimidade com a bola, em média. Então... E você corre o risco de perder, de ela ir para casa e não querer mais vir, de o pai e a mãe se mudarem, ou mudar de colégio, ou a criança tá fazendo outras atividades, um basquete, que pode que ser que acha ela se mais interesse. legal na hora. Isso. Mas todos esses núcleos são vinculados a escolas ou tem alguns que são avulsos, digamos assim? Não, na verdade, a nossa parceria sempre são com as escolas, né? A gente ocupa os espaços das escolas, principalmente as escolas públicas, né? Porque a gente oferece o voleibol como uma atividade de contraturno escolar. Certo. Né? Então, assim, nós temos... O que essas crianças fazem no contraturno escolar? Muitas delas têm uma atividade lá na escola particular, mas essas crianças mais carentes, elas não têm uma atividade de contraturno. Então, a gente oferece o voleibol. Olha,
terça e quinta vai ter vôlei aqui na escola, depois do horário, das 5 às 6. Bem lá quem está interessado. E tem que se enquadrar na faixa etária de tá entre os 6 e 9 anos, está matriculado. A gente faz um acompanhamento de notas também com as crianças que estão. Né? Já envolve os pais, já manda uma fichinha de inscrição autorizando a participação da criança, né? Já traz o pai mais para perto, para que futuramente ele possa estar mais interessado. Promove pequenas competições entre as criancinhas pequenas lá, entre elas. Inclusive nós tivemos uma no Dia da Criança, agora dia 12, que era feriado, nós fizemos um encontro de núcleos e elas estavam lá, elas participaram e auxiliaram na condução dos trabalhos lá com a criançada, com a arbitragem. E os pequenininhos lá, faz o dia inteiro de brincadeira, depois dá uma pipoca, dá um lanche lá. E a criançada sai feliz da vida. E você cativa eles e temos aí boas gerações. Eu estou muito animado com o futuro do nosso esporte, assim, aqui da Jove. Fala que... o pessoal fala muito que o vôlei hoje, o esporte, assim, a criançada não quer nada com nada, mas eles têm uma vírgula aí no meio, não é bem assim. Eu acho que vai muito também daquilo dos professores, né? O professor ele tem que ir na escola, tem que ser cativo, ele tem que envolver o jovem, a escola tem que proporcionar. Eu acho que a criança mesmo, se você deixar claro, mas não, se você trazer ele, se envolver os pais, eu acho que a coisa funciona. E passa até essa... Não a sensação, mas passa o profissionalismo que vocês têm de lidar com tudo isso, dá uma segurança maior para os pais também, de saberem que, não, poxa, tá sendo um trabalho bem feito, uma coisa que está evoluindo legal. Então, é isso, os pais até ver que o filho está gostando e ver que está sendo um projeto sério, uma coisa bem feita, não tem como não se interessar mais para ver como tá acontecendo tudo. E, Elô, da parte das competições, a tua categoria, o time da tua categoria hoje disputa o quê durante o ano? A gente disputa estadual. E quinta-feira de manhã, a gente vai ir para o Paraná, para São José dos Pinhais, para disputar um evento, né, brasileiro de categoria nacional. A Taça Paraná. A Taça Paraná. Que legal. E quantas equipes mais ou menos nessa Taça Paraná? Assim? Olha, na verdade a Taça Paraná, a Elô já foi, né, Elô, na Taça Paraná? Já foi em 2019. 2019 a Elô já esteve lá. A Taça Paraná é o maior evento de base da América Latina. E a Taça Paraná hoje, ela envolve em torno de 155 equipes do Brasil e da América Latina. De várias categorias. Isso. São divididas em 3 categorias. No Sub-14, que é meninas nascidas em 2009 e 2010. Sim. No Sub-16, que é a categoria da Elô, que é meninas nascidas em 2007 e 2008. E no Sub-19, que é meninas nascidas daí em 2005 e 2006. Sim. E a gente vai com 2, a gente vai com o Sub-16 e o Sub-14. O Sub-16, ele é favorito ao título entre as equipes que estarão na categoria, são 34, eu acho, no Sub-16. 34 equipes, se não me falha a memória. Então, lá é subdividido em séries. Então, você ganha os primeiros jogos, você automaticamente se direciona para a série ouro. Ah, entendi. Se você ficar do 8º para baixo, é série prata. Do 16º para baixo, é série bronze. Então, a nossa expectativa com o Sub-16 é disputar o título da série ouro. Nossa. Com atletas formadas na Jove só. Nós vamos enfrentar lá na primeira fase? Flamengo. Quem mais lá, Elô? Eu não me lembro agora. Algum time, acho que tem time do Paraná. Tem time do Paraná, também tem a Floripa da FEPES, que tá também. Sim. Tem um time de Toledo, se não me engano. Então, você ganhando esses jogos da primeira fase, você já se direciona para a Série Ouro. Se você perder um ali na primeira fase, você vai para a Série Prata. Se perder 2, vai para a Série Bronze. Sim. Você sempre tem muita competição. Inclusive, esse troféu e essas medalhas que a gente trouxe foi de um campeonato que a gente disputou muito parecido com esse, agora na metade do ano, um pouquinho antes ali, em Estrela. Essa competição Estrela, eu não lembro quantas equipes tinham, Elô, em Estrela na nossa categoria. Mas era algo em torno de 30 equipes na nossa categoria. E nós fomos com 2 também. E a gente conseguiu o 3º lugar né, na Série Ouro, que é esse troféu aí, tem a medalha. E a gente conseguiu com as meninas mais novas também o 1º lugar na Série Prata. As meninas da Série Prata, que disputaram a Série Prata, para nós foi uma conquista extremamente importante, porque era uma equipe assim que foi
adiantada, foi trabalhada de última hora. O professor Michael, o professor César deram um gás nas meninas, assim, e a gente conseguiu com essa conquista. E o Sub-16, a gente tinha a expectativa de fazer a final, acabamos enroscando na semifinal lá, contra o Tijuca, que vai estar lá na Taça Paraná. Sim. E acabou que quem levou o título foi Lages. Né? Foi a equipe de Lages aqui pertinho. Sim. Uma equipe que frequentemente joga conosco, e nas últimas confrontos a gente sempre ganhou assim, até de maneira bem tranquila de Lages. Sim. Mas eles acabaram pegando um caminho fácil nas disputas. E na semifinal, a nossa foi mais enroscada um pouquinho, mas vai dar tudo certo. Ah, sim. Pô, tomara. Que massa. E a gente disputou também o Lesc, né? É. Na Olesc, a gente, com essa categoria, é uma categoria mais nova também. A gente disputou o campeonato estadual, a gente disputou uma etapa de liga também. Enfim, que, para resumo da ópera, a gente, em novembro agora, a gente tem um final de semana livre. Aí é bom, Tá, né? vamos Chá de viajar. alojamento. Um só. Que esse final de semana a gente já tá em competição. No final de semana que vem a gente chega na quarta, né? Chega na E quarta. viaja na sexta já. Para Nossa. Guaraciaba. Pra final do Sub-17. Sub-17, que é uma categoria que elas estão jogando acima ainda. Eu coloco sempre elas uma acima para elas Sim, pra pegar cancha uma ali. cancha ali e jogar. Ok. E a gente conseguiu classificar a equipe também para a final do Sub-17, no Sub-16, no Sub-15 classificamos também. No Sub-14 vamos fazer o festival, que daí com certeza vamos chegar entre os melhores também. Todas as meninas formadas aí. Pô, que bacana. Não tinha noção que eram tantas competições e desse destaque, assim, dessa relevância tão grande, assim. Pô, que bacana. Tomara que fiquem na Série Ouro e que tenham bons resultados. Olha, na Série vamos torcer Ouro, né? bastante. E em 2019, na Taça Paraná, quando a gente foi, era a equipe Sub-14, né? Era Sub-14. Você era Sub-14, né? A gente ficou em quarto da série Ouro. Da Série Ouro. Eram também 30 e poucas equipes, e essa equipe da Elo, que era mais nova, ficou em quarto lugar no Nacional. E por um triz que não chega a fazer a final, né? Foi Pois um detalhe, mas foi um desempenho e tanto, né? Poxa, que bacana. A gente sempre voltou do Paraná, nas últimas 4 edições que a gente participou, 3, eu acho que essa é a quarta, sempre com troféu e medalha. Então a Jovem sempre teve... Sim. É bom. É um também. retorno muito bom, porque se é uma competição... E a gente encontra lá, ó, Flamengo, Minas Tênis Clube, Fluminense, Tijuca, Mackenzie, são o SESI, nomes tradicionais do voleibol, só que na base, mas a gente sempre faz frente, assim. Já somos um adversário a ser batido lá. Isso é importantíssimo. Isso é importante. E não né? Porque daí você já fica visado, o alvo, mas faz parte, faz assim. Mas aí, sobre as atletas, assim, esses times que vocês têm, eles acabam sendo uma mistura de atletas de várias escolas ou acaba sendo, por exemplo, quando eu jogava handebol, o nosso time era, sei lá, 90% acabava sendo do Frei, porque era quem treinava junto desde cedo e tal, mas vocês como têm os núcleos separados, se tem essa mescla, digamos, de colégio ou se é mais direcionado para algum, e se vocês com esses resultados, se as atletas já recebem algum tipo de bolsa? Isso é legal. Eu acho que é importante falar. Nós tínhamos, há uma época atrás, lá em 2010, 2011, era bem assim, aleatório. Era um pouco de um colégio, um pouco de outro. Só que tem competições, uma em especial, que é o GESC, que é a competição que eu acho uma das mais bacanas que tem para disputar. A Elo disputou, também sabe que é bem legal. E é a menina dos olhos, assim, digamos, do Comitê Olímpico Brasileiro hoje. É o GESC. Sim. Então elas têm que estar todas no mesmo colégio. Sim. Então hoje a Jovem tem uma parceria com o Colégio Santíssima Trindade, e as meninas que se dispõem a ir para o colégio estudar, elas ganham um percentual de bolsa de estudo com esporte. Né? É atrativo para o colégio também. O colégio tem interesse em ter as meninas porque a representatividade da competição, ainda mais com meninas competitivas, é muito bom. Tivemos outros colégios também, o Conexão foi nosso parceiro durante muitos anos, que vale a pena relevar e citar o colégio. Sim. Hoje também tem meninas ali. E temos alguns outros pais que optam assim por não transferir os filhos de colégio, e a gente respeita muito isso. Sim. Porque essa questão do estudo e da educação é muito particular e é muito pessoal. Mas a gente indica, olha, queríamos formar uma equipe. Daí é interessante que essa transferência de escola assim, é meio que efeito manada, né? Porque vamos lá, pessoal, não, se eu for, lá vai.
esse aqui lá. Daí, se todo mundo decidir, vai em bando, assim, Aí né? vai todo mundo. Daí se um só for, não, daí não vale a pena unir. Realmente é assim. A gente sempre tenta negociar com todos e consegue, assim, uma condição muito bacana, assim, diante da situação de cada um, né? Às vezes precisam de uma bolsa maior, uma bolsa de menor percentual. E o que mais é legal, que vale a pena frisar, é que nós estamos falando de uma competição de JESC, por exemplo, que envolve em torno de 2.500 atletas no estado. E o mais bacana de tudo é que o ano que vem, 2023, o JESC estadual de 15 a 17 anos, que é essa categoria que nós temos aqui, que a Elô está representando, vai ser em Joaçaba, a fase estadual. Olha só. Então, assim... Acho que nunca teve, né? Ou não. se teve há muito tempo, porque eu não lembro. JESC, eu sou suspeito em falar, mas é o LESC, Joguinhos, JASC... Bom, Joaçaba hoje foi a cidade que mais sediou JASC do estado de Santa Catarina. Sim. Né? E o JESC vai ser mais um atrativo. Então, assim, ó, os colégios estão meio que disputando na unha ali os atletas, porque o colégio que disputar a etapa municipal ano que vem, ele vai representar o município no estadual. Então, para o colégio é interessante. E ter uma boa equipe, no caso do vôlei, é uma oportunidade de a gente conseguir uma vaga para a etapa nacional, representar Santa Catarina. Daí é o colégio que representa. Então, para o colégio é muito bacana. Os meninos do handebol do Frei ganharam o JESC do 12 a 14. O handebol tem um trabalho bem bacana também. Uns dias atrás, eu acho que eles viajaram para lá, ou se é meio logo. Mas é uma oportunidade bem bacana. E já sábado ano que vem também é os jogos... O Jux também vai ser aqui, né? O universitário também vai ser aqui. O universitário também vai ser um ano bem lotado o calendário aqui. É bom para mobilizar a população e poder assistir uns jogos assim. Vai ser bem legal. Cara, a cidade ela vira uma cidade olímpica, assim. A criançada, você vê todas aquelas delegações com uniforme para lá e para cá. E o mais legal do JESC é que todas as refeições são feitas no mesmo lugar. A galera se reúne lá. É uma competição muito bacana. Legal. Essa questão do colégio chegou a acontecer contigo? Você trocou de colégio ou você já estudava? Eu estudava no CERT e ano passado, no começo do ano, eu me mudei pro Santíssima. Então daí a base do time hoje está lá no Santíssima. Pensando nisso, né? Isso. Foi pensando nisso. Você estava no CERT, né? Mas sempre foi no CERT? Sempre foi no CERT. Eu lembro que a Elô, quando era pequenininha, ela e a Letícia, que a gente chama de Lindinha, né? Que a Lindinha, ela era tão bonitinha e apelidaram de Lindinha. Elas vinham as duas sempre no vôlei, mas ela era muito pequenininha. E hoje vê a Elô desse tamanho e elas não paravam de falar, elas falavam o tempo inteiro, falavam, chegava a cair enjoativo. E agora ver elas assim, nessa condição, né? E a gente espera que elas prosperem também, claro, e que elas se interessem cada vez mais pelo esporte. E se não seguirem o caminho do esporte também, que sigam outros caminhos, mas que sejam influenciadas positivamente pelo esporte. E a gente vai tentar, nessa geração aí, agora, como eu estou trabalhando no curso de Educação Física, ministrando algumas disciplinas do curso de Educação Física, eu já tenho um contato bom ali com o pessoal da coordenação do curso, com o Renan, com a Beth. E a minha intenção, a nossa, é que dá oportunidade para elas depois do colégio, na universidade. Tentar daqui a pouco uns jogos universitários. Olha, vamos tentar uma bolsa na universidade agora para você jogar vôlei. Então, isso já acontece com porque é uma equipe competitiva, né? Então por que não tentar segurar elas, né? Essa é uma intenção da AJOV também. Isso é bacana. Né? Não sei o que elas como atletas pensam, mas a gente tem assim uma carta na manga e uma proposta a fazer para elas quando isso acontecer. Isso é muito importante. Eu sei de outros esportes que tem isso. Meu irmão joga o tênis de mesa. E aí, ele ainda não tá na idade, ainda tá no colégio, mas vários ali que jogam, que são da PTM e tal, tem a bolsa da universidade, eu sei do handebol também, que o pessoal já tem. E aí, eu acho muito importante que é interessante, a lógica acaba sendo a mesma do colégio para a universidade, você ter os atletas ali, ter um time forte, vai representar, tem jogos universitários, tem tudo também. Para a universidade é um ponto muito positivo também, né? De trazer essas meninas para dentro. Porque a parte mais difícil é formar, né, o atleta, porque hoje eu sou do esporte, sempre fui, mas eu vejo hoje o voleibol, nós temos uma dificuldade muito grande. Eu vou puxar o peixe pro meu lado agora. O voleibol, ele é muito complexo, porque é uma bola que você não pode deixar essa porcaria cair, cara, entendeu? E você tem que dar o golpe certo ali, né? Aí, por exemplo, o basquete, beleza, ele é muito rápido.
Mas você tem aquela opção de pega, passa, você dá aquela... O vôlei não, cara, você não pode deixar a coisa vir, e ela vem na tua cara. Se você não fizer nada, ela vai... Você tem que resolver tudo em Cada um esporte toque, né? tem a sua particularidade, né? É isso que eu quero dizer, mas o vôlei ele tem uma particularidade muito mais difícil, porque se você não fizer aquele toque bem feito, ainda a bola vai torta, o cara não consegue acertar. Sim. Então é muito difícil achar atletas dispostos a se sacrificar, né, tão precocemente pelo vôlei, e treinadores também. Nós temos uma dificuldade muito grande de achar treinadores hoje que entendam da modalidade e que sejam capacitados hoje para trabalhar. Tanto que os que nós temos, né, eu vejo no cenário estadual e nacional, são muito bons. Tanto que você acompanha o voleibol do Brasil hoje nas competições mundiais aí, os caras estão sempre lá em cima, né? Sim. Zé Roberto, o próprio Renan, o Bernardinho, que estava à frente até um tempo atrás. O Luiz Omar era de uma seleção também, né? O Luiz Omar, ele estava estava na seleção do Quênia, né? Se não me engano. Não lembro de qual, eu lembro Ele eu sei que ele disputou enfrentou o Brasil. Brasil em algum jogo maior, assim. Você veja como a base faz a diferença, né? Sim. Porque Quênia... O Brasil não, a gente começa... Hoje a gente vai para Taça Paraná, daí às vezes o pessoal pergunta, mas com que idade vocês começam? Eu falei, a gente começa com 6 para 7 anos, tá louco? A gente tá começando com 11. Eu falei, cara, com 11 elas têm que estar... Sim, tem que estar Senão quase você não pronto ganha, já, você não né? consegue ganhar. Sim. Não, é isso. Mas voltando uns anos antes dessas gerações, quais foram as principais conquistas que a Jove já teve, no Então, histórico, assim, em geral? A Jove hoje ela é tricampeã dos Joguinhos Abertos. Ela é bicampeã da Olesc. Ela é campeã brasileira universitária, vice-campeã brasileira universitária. Um ano foi campeão, outro foi vice. Ela é campeã dos Jogos Abertos, vice-campeã dos Jogos Abertos. Foi aqui em Joaçaba, foi uma derrota amarga, que barbaridade. Foi em 2006, se não me falha a memória. Foi aqui em Joaçaba. Sim. E a gente... Era para ser o time campeão dos Jogos Abertos. Tinha uma equipe adulta, forte, uma equipe... A Natália não chegou a jogar esses Jogos Abertos? Esse não. Quando eu cheguei aqui em 2006, a Natália estava no seu último ano aqui. Ela já estava com um contrato lá em Macaé, eu acho que era. Sim. E eu cheguei aqui, ela só vinha de vez em quando, mas em 2005 ela até jogou. Em 2004 e tal. Mas depois não, os Jogos Abertos a gente jogou com uma equipe adulta mesmo e acabamos perdendo a final para Blumenau. Isso foi... eu lembro, eu era estagiário aqui. Foi doído, porque a gente teve... Você vê, né? A gente pensou da forma correta. Nós tivemos a oportunidade de eliminar Blumenau na fase de grupos ainda, que era uma das equipes a ser batidas. E porque a gente tinha ganhado de Blumenau na chave, ganhamos de Jaraguá do Sul, e nós tínhamos um terceiro jogo para fazer, que se a gente pegasse esse terceiro jogo e manipulasse o resultado, teria eliminado o Blumenau. Daí é uma coisa feia e completamente antiético, né? E a gente nunca pensou em fazer isso. Mas foi ventilada a proposta por algumas pessoas de fora. Sim. Mas a gente, como treinador, como auxiliar, na comissão técnica, nunca foi... Não, nós vamos vencer. E se for para pegar Blumenau na final, nós vamos pegar Blumenau e pegamos e perdemos. Sim. Mas foi doído. Mas essas são as principais competições. Daí, o ano passado a gente ficou campeão estadual, com essa categoria também da Elo. Com a professora Karina aqui, nós tivemos grandes conquistas também de campeonatos estaduais. Frequentemente a gente estava no pódio. Mas acho que as principais são essas, né? Tricampeão dos Joguinhos, bicampeão da Olesc, campeão brasileiro universitário, campeão catarinense universitário. Sim. Foi um trabalho que a gente olha para trás e tem bastante orgulho. Né? Sim. É bastante coisa. E bastante coisa bem relevante. Isso eu acho que é o principal. E eu acho que isso serve também para vocês, enquanto atletas, de motivação para saber que, assim, se daqui já saiu gente que ganhou assim, dá vontade de querer ganhar também, eu imagino. Sim, claro. Sempre Sempre querendo o próximo passo. E aí, assim, com todas essas conquistas, imagino, a gente se fala muito da Natália pela projeção mundial que ela tem e tudo. Enfim, pela forma como ela sempre carregou o nome de Joaçaba também, sempre fez questão de falar. Mas imagino que tenham tido outras pessoas daqui com todas essas conquistas que tiveram destaque, foram jogar fora, alguma coisa assim. Tem algumas assim? Não, nós tivemos, ainda temos, né? Hoje, que é de uma geração anterior à da Elo, a Maria Eduarda Davi, que hoje está no Pinheiros. Ela é uma líbero do Pinheiros, está se destacando bastante aí. A gente espera que ela
tem até uma convocação para a seleção brasileira, uma menina que dedicada. Principal já mesmo? Não, acho que das de base, né, sub-21 tá. e tal. Que ela ainda ela tá com 19 anos. Uhum. E a gente teve também outras que passaram por aqui, que foram um destaque. E nós tivemos até, não sei se tu lembra daquelas gêmeas da Monique Pavão e da Michele Pavão. Sim. Essas duas meninas, elas tiveram a mercê de jogar por Joaçaba. Na época, eu lembro lá em 2007, 2008, elas quase vieram jogar por Joaçaba. Teve uma outra menina também que jogou em Jaraguá do Sul, que também a Neneca, que jogou Superliga até pouco tempo atrás, que era um fenômeno também, a menina. Quase jogou em Joaçaba também. Tivemos, quem mais? A própria Mariá também estava no Taubaté, que é uma geração, 2 gerações anteriores da Elô. Agora voltou para cá, tá aqui em Caçador, mas tem um potencial enorme. Uhum. E outras meninas, eu nem me recordo mais o nome, mas enfim, a gente revela e encaminha elas, sabe? Sim. E aí, dali para frente é com elas, né? E agora, nessa geração, a gente vai tentar dar um passinho a mais aí. Mas é trabalhoso, né? Porque você não pode deixar cair aqui embaixo, né? Se deixar cair aqui embaixo, perde tudo, né? Sim. Então dá muito trabalho, muito, muito, muito. Uhum. E você tem a ambição, assim, Elô, de seguir carreira como atleta, de tentar alguma coisa, ou imagina só que não, são mais alguns anos e depois seguir de outra forma? Então, como a gente até falou semana passada no nosso Sub-16, na nossa terceira etapa, que seguir uma carreira de voleibol é difícil, né? Igual o João falou no começo, porque horários e, enfim, é algo muito difícil. Então, eu não sei, né, se talvez tiver algumas oportunidades, é claro que, né, vou seguir, mas se ocorrer de vamos começar uma faculdade. Enfim. Sim. De repente consegue juntar as duas coisas, como o João falou ali, da questão daqui a pouco eu estar numa baita universidade, num baita lugar e seguindo jogando. Isso acontece muito ainda também. Né? É uma boa opção. Mas emendando disso, assim, vocês têm a intenção, ou além da parte universitária, mas de que se forme uma equipe adulta de vôlei aqui? Sim, a gente, mas o nosso desafio ele é maior, né? Formar uma equipe adulta com as nossas atletas aqui. Sim. Né? A gente precisa dar condições para elas, né? Então, a nossa realidade hoje é assim, meninas saem daqui para ir para outras equipes aqui na região ou até em outros estados com condições muito inferiores a que nós temos aqui. Nossa. Simplesmente porque a gente não está tendo a equipe adulta em competição lá. Então, nós até conversávamos com o Betinho semana passada, troquei algumas mensagens com ele. O Betinho ainda falou para mim, João, a gente tem que fazer o caminho inverso. Atletas de fora que tem que querer vir para cá por causa da universidade também. Sim. Olha, nós temos uma universidade que eu acho que é o principal. Eu sempre falo para elas que elas têm que aliar o estudo ao esporte. Pô, eu posso financiar o meu estudo com o esporte. Show de bola, já valeu muito, né? Já valeu a pena. Entendeu? Então eu vou jogar vôlei para pagar minha faculdade. Poxa, você quer o que melhor? Lá na frente você faz a faculdade. Daí, porque a carreira de atleta ela é curta, né? E quando eu fiz a minha faculdade, eu pensei muito nisso. Eu pensei assim, poxa vida, mas eu tenho um potencial enorme para jogar voleibol, mas quando passar dos 30, já começa. Naquela época, eu passei no vestibular aqui, né? Não tinha masculino e ainda hoje não temos. E eu pensei, mas eu, como treinador, se eu me dedicar, eu ainda posso enganar bastante tempo. Mas como atleta, não dá para enganar muito não, né? Hoje eu até jogo ainda, né? Eu brinco com elas que eu não jogo, eu dou show, né? O Poço Explosão. Eu jogo ainda, inclusive jogamos ontem a Regional dos Jogos Abertos, classificamos também com o pessoal de Campos Novos ali, com os meninos lá. Mas a carreira é curta, né? Eu jogo, né? Uma vez, 2 por mês, né? Não treino todo dia. Né? O atleta profissional é diferente, né? Sim. Você vê a Natália, né? As condições dela. Esse dia ela gravou um podcast com os meninos com o Nandão, que eles têm também. Sim, eles vieram aqui, o Will e o Nandão. Isso, o Will e o Nandão. Cara, eu mandei para elas o podcast delas, da Natália. E assim, eu falei, gente, vocês têm... eu não sei quanto tempo, acho que era 1 hora e pouquinho, né? Vocês têm 1h30 para ouvir isso aqui? Senta e escuta. Assim, é encantador. Eu não sei dizer até hoje se é encantador ou se é assustador. Mas eu acho que ele é mais assustador do que encantador. Porque
Cara, ouvi da Natália falar que em 15, 16 anos de... Não, 20 anos de... Ela tem 20 anos de... Ela tá com 30. 30 e poucos anos. Ela tem quase 20, 18, 17 anos de carreira. Ela não lembrar de quando que ela teve mais de 10 dias de folga... Assusta. Assusta. Daí eu falei pra elas, gente, olha, pensa bem no tamanho da encrenca que vocês estão se metendo aí. Eu vejo por mim, né? A gente não para em casa, a gente vive viajando. Eu cheguei de viagem, com os meninos jogar ontem, hoje de manhã estava no colégio, quinta-feira eu viajo, volto só na outra quarta. É corrido. A namorada que aguenta, né? Mas você até comentou também do time masculino. Essa é uma pergunta que eu tenho há muitos anos sobre a Jove, que eu não lembro de já ter tido, mas se existe isso, se é uma possibilidade em algum momento ou se já foi feito o teste, tipo, não, realmente não funciona e nosso foco é 100% feminino, que é o que dá retorno e está sendo bem feito. Na verdade, o problema nosso é tempo, viu? Porque para a gente ter uma excelência na formação de atleta e para a gente estar onde a gente quer e onde a gente, graças a Deus, está conseguindo hoje manter essas meninas em evidência, isso consome muito tempo e trabalho. E o dia só tem 24 horas. E elas têm que estudar, tem que ter o momento de lazer. 2/3 do dia já foi. E aí a gente precisa estar em atividade com elas praticamente todos os dias. Daí onde é que vai encaixar um masculino aí? Sim. Nós, trabalhando o feminino e o masculino, com excelência, não tem como, é humanamente impossível. Sim. E daí vai viajar para competições como? Né? Então a gente precisou optar. Como a Jove já vinha com essa filosofia de vôlei feminino, agora se tu me perguntar assim, por que na Jove começou com o feminino? Eu não vou saber te responder. Sim. Mas, então é por isso, por uma questão de tempo mesmo, não porque... E eu acho, inclusive, que tem um potencial muito grande de meninos aqui na nossa região. Inclusive os meninos do colégio lá, tiveram ao Liejo essa semana e eles me encheram um monte a paciência. Professor, vamos botar o time, vamos mudar. Eu falei, vocês nem treinam, cara. E o vôlei tem que treinar. Não, nós vamos dar show porque não sei o que. E aí acabou que os meninos entraram na Liejo, escrevi eles, formaram o time lá, estavam empenhados, tinha até alugado quadra para treinar. E os meninos ficaram campeões ainda da Liejo, ganharam no tie-break do time do Conexão. Levaram um pouquinho de sorte, mas, chegaram ali e foram competentes demais, né? Sim. Ficaram animados, né? É uma pena que não dá pra... A gente, como a Jove, eu como treinador, não tenho... É muito difícil conseguir conciliar duas equipes, assim, né? É muito trabalho mesmo. Ah, né? não, e daí seria, digamos, trocar o certo pelo duvidoso. O feminino tá dando muito certo com verdade. muita excelência. Não, vamos implementar um masculino. Daqui a pouco vai decair, o feminino tem que... atrasa o processo que estava andando bem, daqui a pouco você tem que retomar nos trilhos, assim, não deve ser muito fácil. E se nós tivéssemos uma outra equipe técnica, uma outra comissão técnica, temos uma aqui, 2 professores só para o masculino, show de bola, vai embora. A gente dá um jeito, faz o projeto, talvez aperta um pouco no dinheiro, mas aí consegue, busca recurso e começa um trabalho masculino, mas tem que ser separado. Sim. Que daí um outro local, que não pode ocupar o mesmo espaço no mesmo horário, porque não dá. Mas daí funcionaria, mas complicado. Quem sabe no futuro aí o desafio se torna realidade. E hoje, da tua categoria, assim, as categorias, quantas vezes por semana vocês treinam e onde estão sendo esses treinos? A gente treina normalmente agora 5 vezes por semana com academia. 2 vezes por semana, e dependendo da semana 13, a gente treina lá no Menino Deus, da 1h30 às 4 ou das 3h30 às 6. Eu lembro uma época a gente tinha ali, acho que 2013, 14, que era tudo lá no SESI, lá no Campus 2, e que daí vinha a van e descia, trazia a gente e voltava. E não, hoje não tem van porque o vôlei tá não sei aonde, tinha coisa... Era pior, acho que hoje tá até com a questão dos ginásios até, acho que tá melhor do que... Tá um pouquinho melhor. Hoje nós, que nem pro vôlei hoje, a gente dividir espaço, não é egoísmo, né? Longe disso, mas a gente dividir espaço com outras modalidades, ele é bem delicado essa questão, porque o vôlei tem que montar o poste, a rede, e monta o caixote, daí as outras modalidades talvez não precise montar todo esse aparato. Sim. Então o vôlei ele se torna mais onera mais tempo. Então a gente
da 1h30 às 3. Das 3 horas tem que sair 10 minutos antes porque tem que entrar outra modalidade. É complicado. Então a gente tem o Menino Deus hoje lá, que é o ginásio do bairro, que está a tarde toda livre. Então a gente conseguiu, através da prefeitura, da disponibilidade de espaços que eles nos oferecem para as associações, ter a nossa espaço lá todas as tardes. Então a gente tem da 1h30 às 6 lá. Então, às vezes não consegue ir 1h30, vai das 3h30. Daí o outro vai antes. Então tem 2 categorias que estão lá. E o professor César, que está aqui no Santa Teresa, com o início da tarde da 1h30 às 3h30, praticamente todos os dias com as menores. Aí ficou um pouquinho melhor. Agora parece que vai... tem muitos... Porque Joaçaba tem bastante ginásio. Sim. Você pega os bairros aí, cara, tá cheio de ginásio. Tem por bairro, pelo menos. Só que eles não são utilizados, né? Eles estão meio que... largados. O Menino Deus vai na contramão dessa informação. O Menino Deus ele é utilizado e a comunidade administra ele muito bem. Mas você pega, por exemplo, o Monte Belo lá em cima. O Monte Belo é um ginásio que está lá fechado. Cortaram luz, cortaram água. Tá com um capim lá de 3 metros de altura. E é um espaço bacana, tem estacionamento, tem tudo. E parece que agora a prefeitura tomou de volta aquilo lá e ele vai pegar e vai disponibilizar para as associações. Então, lá no Monte Belo é capaz de ser a casa da Jove a partir do ano que vem. Pô, daí a gente tá em casa, né? Sim. Aí pode fazer da forma como vocês acham melhor e tá resolvido. Tá lá o espaço. O vôlei até, de certa forma, acaba sendo uma facilidade o tamanho da quadra, né? Isso. Se você for comparar, por exemplo, eu lembro pra gente do handebol, até quando era o futsal, assim, uma quadra pequena já atrapalha, já não conseguia fazer. Para vocês, uma quadra pequena até, claro, a questão do fundo, talvez não ter tantos espaços, quanto maior a quadra, melhor de qualquer forma, mas para tornar bem viável e conseguir fazer um treino bom, talvez não precise do espaço tão grande como seria das outras. Qualquer quadra assim que tenha um recuo assim de 5 metros atrás, fechou. E nas laterais, assim, que tiver 2 metros, a gente já tá bacana. Não, isso é bom, importante. Tomara que dê certo aí. Mas onde que é o Monte Belo exatamente? O Monte Belo é aquele bairro que tem atrás do Girassol ali, o antigo superativo ali. Tá. Lá em cima. Subindo lá. Tá. Sim. E mas um espaço para vocês deve facilitar muito. Mas aí, por exemplo, a questão do transporte daí. Cada um se vira ou daí... Cada um... o Menino Deus também é longe pra caramba. É mais longe que o Monte Belo ainda. Sim. E elas se viram. A gente, às vezes, pega na estrada, dá uma carona, os pais levam, elas vão a pé, fazem um grupinho de 3, 4 e vai embora. Sim. Isso é bom. E voltando um pouquinho da questão da iniciação dos talentos, assim, você falou ali, os núcleos são de 6 a 9 anos. Certo. Nessa idade, já tem como ver quem, assim... tem como dar uma continuidade nos treinos e quem está ali só brincando? Ou a partir de que idade vocês começam a ver assim, não, viu, você vem para cá porque você está indo melhor, está se destacando, tem potencial. Como que é feita essa leitura? Na verdade, assim, se eu falar que dá para você ver, eu estou sendo um pouco precipitado, assim, em dizer, não, minha filha tem potencial, porque é muito engraçado isso. O pai e mãe é pai e mãe, né, cara? Pai e mãe, eles chegam lá no núcleo, daí, olha, minha filha quer começar a fazer vôlei. Daí eles, olha, mas ela tem 6 anos, viu? Mas ela tem a altura de 8 já. Você precisa ver, e ela já faz tudo. E você fica, todo pai, ele enche a bola da filha. Sim. E que é a coisa mais normal do mundo. Mas você já consegue, assim, não dizer, vai ter um potencial, vai ser uma jogadora, mas você consegue identificar algumas valências físicas que podem te indicar que ela tem uma coisinha ali que... Sim. Por exemplo, agilidade, o tocar na bola, o pegar a bola. Mas isso tem que tomar muito cuidado também, porque depende muito da escola onde ela está. Depende do professor, por isso que é importante o professor de educação física, né? Depende do profissional de educação física, lá na escola, o professor. O professor ele te proporciona atividades que tenham contato com a bola, ele te proporciona interação em grupo, porque às vezes ele tem um potencial ali, mas ele não tem oportunidade na escola. Sim. Daí você demora um pouquinho mais para... Então vai um tempinho aí. Eu acredito que ela está no núcleo ali, você com um ano assim de núcleo participando ali, você já consegue ter uma noção assim, opa, aqui eu vejo um bracinho mais acelerado, você vê uma agilidade, você vê uma facilidade com a bola, um manejo de bola mais tranquilo. E
E infelizmente é assim. E infelizmente, às vezes, você tem atletas que você... por exemplo, você pega um atleta que ensina a mesma coisa no mesmo tempo e você pega a outra e faz a mesma coisa, ela desenvolve e ela demora um pouquinho mais. Mas eu ressalto que todas aprendem. Todas aprendem. Claro que o que vai mudar é o tempo de aprendizado. Daqui a pouco uma aprende um pouquinho depois. E daí, quando você está falando em competição, né, competitividade, você daí, né, a valência física, que ela tem mais predisposição para salto, vai. A altura também. Não é só a altura. Se a altura é tipo, qual é o peso da altura nisso, assim, no desenvolvimento? A Elo pode falar, porque a Elo, ela era alta, né, já há um tempo atrás. E a Elo tinha mais dificuldade, né? Sim. Sempre ficava no banco. Porque né, isso é uma questão de... física mesmo, né? Porque quem é pequeno, por exemplo, você cresce menos, o teu cérebro, por exemplo, ele tem um X tamanho de braço para você bater na bola ou tocar na bola. Quando você dá o estirão, no caso da menina, o teu braço de X passou para Y no tamanho. E aí, meu amigo, você até o teu cérebro entender toda. Que você tem um braço maior e que aí você acaba, às vezes, atropelando e perdendo um talento. Sim. E não adianta. Não adianta. Agora, na base aqui, a gente consegue contornar, as pequenas dão conta, assim, brincando. Mas vai chegar um ponto lá que não adianta. No voleibol, a altura vai ser... Tem um amigo meu que joga handebol. Ele tá lá em Floripa, tá jogando e tal. Ele falou que tinha, assim, até uns 16, 17 anos, ele tinha, tipo, 1,70. E aí, do nada, num ano, ele cresceu e chegou perto de 1,90. Eu esqueci que eu cresci. Ele falou que ele batia a cabeça no ônibus saindo, batia na porta, porque ele perdeu totalmente a noção corporal. Então ele teve que meio que reaprender tudo com as novas dimensões do corpo, assim. Então que para ele foi complicado. Psicologicamente isso abala bastante. Eu fui um caso. Eu tenho 1,96 e da minha família hoje tem eu e a minha irmã. E a minha prima, que nós convivíamos junto, a minha prima hoje ela era a mais alta da família. É a Ana. E ela tem 1,59. Ela era a mais alta, de uns 10, 11 anos ali. E eu era o mais baixo. Ela era a mais alta com 1,56, 57. E do nada, eu, de 1,60, eu passei a crescer absurdamente e fui para 1,95, 96. E tanto que de noite eu não conseguia dormir de tanta dor que eu tinha nos braços e nas pernas. E dor nas articulações, né? Porque você estica e daí o teu músculo estica e dói, né? E aí, realmente, eu sofri bastante. Sim. Mas com o tempo, estabiliza, volta. Por isso tem que ter a paciência. Aí que o professor de educação física... Por isso que muitos profissionais que não têm esse conhecimento, ou às vezes muitos leigos que veem o jogo de voleibol fora, veem uma menina gigante lá. Meu Deus, mas por que não trabalha essa menina? Sim. Meu Deus, mas trabalha essa menina. Mas o processo de trabalho com uma menina maior é muito mais demorado. Só que quando pega, meu amigo... Pega uma Thaísa. Sim. 1,96 m, a minha altura. E quem que fica na frente da Thaísa hoje? É bem isso. E qual a tua posição, então, hoje? Hoje eu sou central, na verdade sempre fui. O César tentou levantadora. Tentou levantadora, mas não, sem chance, não deu certo. Daí continuou em central e foi isso. Você falou se tinha problema, tinha dor pra dormir e tal. Esse problema eu nunca passei, mas gostaria de ter passado. Com 14 anos eu tinha 1,65. Com 24 eu tenho 1,68. Mas a Elo me surpreendeu, porque a Elo era muito baixinha, né? Quando era criança que entrou no núcleo, a Elo era muito baixinha. Tanto que eu acho que você era da altura da Lindinha, da Letícia. Sim. Eram as duas pequenininhas, muito pequenininha, magrinha, com esse óculos redondinho. E de repente a Elo... esticou e a Lindinha tá lá. Tá lá. Com que tamanho ela tem? Nem lembro. Acho que ela tem 1,60 e pouco, 1,65. Por aí fica líbero ou levantador? Ela é levantadora. E ela é levantadora, boa levantadora, a Letícia. Mas ela sabe, né? A gente vê no treino, na prática, o quanto é difícil, o quanto deixa assim... um buraco no esquema tático da equipe quando a Letícia está no jogo que não consegue bloquear. Sim. Se o levantador do outro lado for esperto, né?
sai o jogo todo por ali. Daí essa aqui tem que bloquear sozinha, daí já é uma menos no bloqueio, né? Sim. Isso eu lembro de ouvir, assim, de acompanhar algumas... Claro, acompanho o que é principal das competições do vôlei, mas de falarem que é uma tendência de que cada vez os levantadores perdem 2 metros justamente por essa questão do bloqueio e poder fazer uma rede para não ter isso de a rede baixar tanto quando o levantador tá lá. Então, é uma tendência, né? Você vê o Bruno também, né? O Bruno ele não é tão alto, ele tem 1,91, acho, 92. Só que o Bruno ele compensa com a teimosia dele, que ele é muito dedicado, ele salta muito, né? Sim. Então, mas a tendência é isso aí. E o levantador mesmo, ele se torna o levantador alto, ele é mais uma ação ofensiva, porque ele sendo alto, ele pode se tornar um atacante também. No levantar, em vez de levantar, ele gira e ataca. Sim. Pode fazer isso. O cara é alto. Uma bola de segunda é mais uma arma, né? E hoje, passando uma parte mais institucional, digamos assim, quem que compõe a diretoria, a comissão técnica, assim, e o papel que cada um tem hoje dentro da Jove? Hoje nós temos uma diretoria 100% voluntária. São pais, mães de atletas. A nossa presidente hoje é a Sueli Marilei Natos, é uma mãe de uma das nossas atletas do Sub-15. Temos a vice, que é a Karina até é diretora aqui do SESC, a Karina Berg. E a Karina é mãe da Camila também, que é uma central nossa do Sub-15, Sub-16. E o pai Delô também está na diretoria, que está na tesoureiro. E eu acho que são em torno de 10 ou 12 pessoas aí na diretoria executiva, sem contar o conselho fiscal, ex-presidentes. Então envolve assim mais ou menos entre diretoria uns 25 a 30 pessoas. Mas claro que está mais pegando junto ali mesmo é a diretoria executiva, os pai da Elô, o pai da Sueli, que é presidente e vice. E a comissão técnica hoje nós somos em 5 pessoas. Eu que sou o coordenador, que sou treinador do Sub-16, Sub-17, Sub-15, que na verdade o Sub-16 e Sub-17 é a mesma equipe, a gente só joga. Sou com 2 equipes, sou o professor Michael, que veio de Guaraciaba, que é uma grande escola de voleibol também, com o professor Evelton lá. O Evelton hoje que iniciou o trabalho lá em Guaraciaba, lá no oeste, lá no cantinho, lá escondidinho. O cara faz um trabalho sensacional lá, hoje é auxiliar técnico da Seleção Brasileira Sub-21. Ele comanda os trabalhos na seleção, ele é olheiro da Seleção Brasileira, olheiro da CBV. Um cara que faz um trabalho fantástico lá. E o Michel veio de lá, dessa escola dele lá, um cara muito bacana, um cara dedicado, responsável. O professor César também, que está desde o início aqui. O professor César está desde a fundação da Jove. Eu acho que, inclusive, é fundador da Jove também, junto com o Betinho, que não pôde estar aqui hoje também. Mas, e também tem o professor Vitor, que está há 1 mês e pouco conosco, que é um recém-formado no curso de Educação Física. Ele é bacharel em Educação Física, ele adora criança, então a gente deu essa oportunidade para ele. E ele veio também, se interessou por trabalhar nos núcleos com a criançada. Tem o professor Rogério, que é lá da Vargem Bonita, que comanda os núcleos da Campina e da Vargem hoje. Então nós somos em 5 profissionais e mais a diretoria toda aí. É um trabalho bem dividido, assim, até, e precisa ser, né, com a quantidade, você falou ali, envolve cerca de, sei lá, só nos núcleos ali, quase 300 crianças e depois mais 200, é muita coisa, então tem que estar bem diluído e com pessoas de confiança de vocês, né, você falou que passaram várias pessoas por aqui, então não deve ser fácil você achar alguém e dizer assim, essa pessoa agora vai ficar um tempo aqui, vai nos ajudar um tempo aqui, porque corre sempre o risco, daqui a pouco, não, foi para outra cidade e daí recomeça tudo, né? E na verdade, haja dinheiro também, né? Porque claro, todas as atletas da Jove de competição, que hoje nós falamos em torno de 50, 60 atletas de competição, e os núcleos também, mas as de competição, hoje todas as roupa, camiseta de treino, shorts, né, até meia, tudo isso, viagens, não tem custo nenhum para elas, as viagens que a gente programa de estadual, OLESC, tudo é a Jove que faz esse intermédio e a gente consegue, via projetos federais, projetos municipais, patrocínios, parceiros, e a gente se aperta um pouco, tira de um lado, põe do outro, que nem essa Copa, essa Taça Paraná que a gente vai agora, é uma situação que a gente não está fora do nosso calendário de competições, então a gente tem que assim, se abraçar e buscar recurso, porque é um valor muito alto.
a gente está falando aí de 2 equipes hoje, 33 pessoas com pais, com comissão técnica. Nós falamos em torno de uma semana, R$35 mil de despesa. Para alimentação, inscrição, ônibus e estadia. Uhum. Eu cheguei a ver até, olhando no Instagram de vocês, que tinham lá um Pix solidário, uma coisa assim. Então, se quiser aproveitar. Então se a galera quiser aproveitar, ajudar, qualquer valor ele é extremamente relevante e significativo. Esse valor ele cai direto na conta da Jove. Uhum. O Pix da Jove hoje é o CNPJ, que é o 01-823-720-0001-10. Tá. Eu vou colocar, vai estar aparecendo. Show de bola. Quiser, então, se vocês quiserem, quem quiser, estiver assistindo ou ouvindo aí e quiser ajudar, vai direto para a conta da Jove. Esse valor é destinado 100% na realização das competições e destinado 100% para as atletas e para as crianças. Isso não vai para mais nada além dos atletas. Não, é importante. Eu acho que consegue mobilizar alguns outros eventos, algumas coisas assim, de arrecadação de fundos, né? Que imagino que vocês devam fazer. Isso, inclusive está rolando agora a pastelada da Jove, que vai ser dia 19, né? Dia 19 de novembro. 19, uma pastelada e bingo da Jove. Bingo é bom. Bingo é bacana, hein? Bingo é legal. E então, se a galera quiser participar, lá no Instagram, qualquer coisa, entra lá e chama na conversinha lá no Face. A gente responde, quero adquirir pastel lá, quero participar do bingo. E vai ter um bingo, tem um monte de prêmio bacana, sempre tem bola, camiseta assinada pela Natália, tem um monte de diversas coisas lá. Vai ser uma tarde bem bacana, vai ser lá no Santa Teresa. No pavilhão da Igreja Santa Teresa. Sim. Vai ser à tarde, lá no dia 19. Então a gente espera que lote o pavilhão lá, fazer um bingo bem bacana. Legal. Você falou mais uma vez da Natália, vamos chegar então nesse ponto da conversa, mas antes de você contar a história, eu queria saber da Elô, assim, como você enxerga a Natália? E se você já teve contato com ela aqui? A Natália é uma grande inspiração, eu acho, para todas as atletas de Joaçaba e do mundo inteiro, do Brasil inteiro, né? Tivemos contato com ela esse ano. Esse ano, ela veio para Joaçaba, a gente fez um encontro ali no Santa Teresa, no ginásio, tiramos fotos, ela conversou, fizemos homenagens para ela. E quando eu era menor, quando eu estava no núcleo, ela também apareceu lá no Celso Ramos. Nossa, era uma felicidade. Criança correndo para tudo quanto é lado, Natália, autógrafo. Nossa, foi bem divertido. Sim, eu lembro uma vez, eu acho que eu tinha uns 11 anos, estava no colégio, daí eu lembro que teve um amistoso lá da escolinha do Frei contra a Jove, do vôlei. E daí a Natália apareceu lá. E aí já foi tudo isso, ficou todo mundo assim. Frei Rogério. Eu acho que foi 2009, se eu não me engano. Já tava na Jove. Eu acho que foi 2009, era uma tarde, assim, eu lembro que eu fiquei mexendo no placar, era um placar de madeira, eu fiquei trocando o placar lá dos jogos, porque eu sabia que a Natália ia, eu queria ver e tal. E aí eu lembro que uma hora alguém levantou uma bola para ela cortar, e aí, só que claro, a rede tava da altura da categoria de 12 anos ali. Então imagina, ela cortando ali e tal, daí a bola subiu um monte, aí todo mundo comemorava, assim, a passagem que tinha. Mas, João, se tu quiser contar daí da história, trajetória dela na Jove e a importância que ela tem enquanto uma figura da cidade, do vôlei, para as meninas que treinam. Na verdade, esse campeonato de 2009, não sei se não foi uma Copa que nós fizemos aqui, que ela foi feita lá, a Copa SPEC, se não me engano. Foi uma equipe de Curitiba que veio. Enfim, eu acho que a Natália esteve ali. Mas, enfim, agora eu não vou lembrar. Mas a história da Natália, teria que ter o professor César aqui para contar. Sim. Mas ela é muito bacana, eu sei, assim, em alguns detalhes. A Natália estudava no São José. Então, ela era aquela menina grandona, assim, né? O pai dela já tinha sido atleta de futebol. O pai dela jogou no Joaçaba, no Atlético Paranaense, se não me engano. Em outras equipes do Paraná. O Cuca. Gente boa demais, dá um abraço para ele, se ele assistir, né? Cuca e a Lúcia, eles me tratam hoje como se fosse filho, inclusive. E sou muito bem recebido na casa deles. E eu conheço eles desde que eu entrei na Jove. E a Natália, estudando no Colégio Celso Ramos, no São José, desculpa, ela foi convidada pelo professor César. A menina é grande, né? Vou lá, vamos jogar vôlei lá, o César, aquele jeitão, vai lá jogar vôlei. E ela chegou em casa e falou para a mãe dela, olha, o professor de Educação Física disse que eu sou alta e eu tenho um potencial bom para jogar voleibol.
Não, filha, que legal. E daí a mãe dela fala até hoje assim, a Natália estava um pouquinho acima do peso, sabe? Pensou, não, vou deixar ela ir lá, daí faz alguma atividade, aí tá aí parada, sem fazer nada, Sim. né? Deixa ela jogar lá. E ela foi no treino, começou a gostar, e daí... E nesse período ali, olha só, nesse meio tempo que a Natália estava frequentando os treinos lá do César, que eu acho que era no Perdiguito, o pai dela estava no trânsito de carro e ele se envolveu em um acidente aqui na frente do Caetano, que era o Colmeia ali. Ele se envolveu em um acidente ali, parece que ele andou cortando a frente de um carro ali e o cara bateu nele e esse cara que bateu nele, ou ele bateu no cara, era o César. Por coincidência. E aí, eu não sei direito, mas houve um acidente de trânsito ali e o Cuca, o pai da Natália, né? Na hora ali, o César, os dois já são meio pavio curto. Isso que se estranharam ali, daí não sei o quê, porque você vai pagar, e o Cuca eu não vou pagar, não, você vai, enfim, eu não vou, enfim. Sei que saíram ali meio estranho, no nosso, não se entenderam, sei que se prometeram. Sim. Acho que o César acabou até fazendo boletim de ocorrência, entrou na justiça, porque para cobrar aí ele pode entrar, eu não vou pagar, porque você não sei o quê. Tá, passado o episódio, a Natália continua indo no treino. E um belo dia, o César falou assim, olha pessoal, nós vamos ter uma competição aqui, eu preciso conversar com os pais de vocês, eu quero que os pais venham aqui e tal. E eu sei que, eu lembro do César até me contando isso, e o pai da Natália chega lá na escola, ó pai, o meu professor é aquele ali. Ele olhou assim, mas é esse filho da mãe aí, teu professor? Daí já se entenderam ali, né, que já tinham... Sim. E eu sei que eles conversaram assim, né, de longe, né? Não, isso aqui. Mas aí o pai da Natália chegou em casa e falou assim, você não vai mais treinar vôlei com esse cara, mas nem pintada de ouro. Você não vai porque não sei o quê, porque esse cara é um baita de um sem vergonha. E os dois... Mas o professor César e a mãe da Natália, não, ela tá gostando, deixa ela continuar e vai. E o César, né, com toda a sua sabedoria e tal... O César, ele relevou tudo isso, ele deixou de lado, ele foi lá, conversou com a mãe dela, conversou com o pai, olha, né, deixa a menina, não vamos misturar as coisas. E o Cuca, no fim das contas, acabou cedendo também, eles são pessoas de bom coração. E aí, mais ou menos, foi essa a história. E a Natália continuou, só que a evolução dela foi muito rápida. Assim, o que demora, às vezes... 2, 3 anos para um atleta pegar, ela pegou em 6 meses. Então, ela, além de tudo, ela já batia muito forte na bola e ela machucava as crianças do outro lado. Isso é o que o César conta na época. Sim. Então, às vezes, tinha que deixar ela fora dos campeonatos, na reserva, porque ela entrava e ela machucava as crianças do outro lado. E ela não entendia por que ela não podia jogar. Sim. Ela era boa e ela não podia jogar. E daí foi indo, e ela foi se destacando. Aí já cresceu um olho aqui, um olho lá, Joinville já queria levar embora, daí seguraram o Betinho com a diretoria, e já queriam, não, a Natália vai ter uma oportunidade muito melhor aqui em Joinville, queriam levar ela embora, daí não, porque nós vamos ter uma oportunidade aqui em Floripa, daí a Karina veio para cá também na época, daí foi ali que ganharam muitos títulos com a Natália também, fazendo parte de uma boa equipe, era não só a Natália, mas enfim, e para resumir a história, parece que até hoje o Cuca não pagou o babatica no carro. E hoje eles dão até muita risada com isso, a gente brinca e você vê, né, por uma bobeira assim, de repente, olha o futuro que poderia ter sido colocado em xeque por causa verdade. de uma... Então, por isso que a gente, na base aqui, onde começa, a gente tem que ter muito cuidado, né? Que a gente não sabe o que vai ser aqui amanhã, o que um atleta vai... O dia de amanhã... Até como treinador, como atleta, como pessoa, né? Você tem que ter sensatez nas coisas e fazer as coisas da maneira correta para que lá na frente não tenha... Vai colher o que plantar, né? Com certeza. Mas e o contato que vocês têm hoje com ela, assim? Sempre que ela vem, ela assiste treinos, alguma coisa assim? Então, dá algumas... ultimamente não. Mas é assim, eu conheço a Natália desde adolescente, então a gente tem uma afinidade grande, assim. A gente não conversa, assim, com frequência, né? Faz tempo que eu não converso com ela. Mas quando ela vem, a gente se... Oi, tudo bem? Como é que tá? Até marca de sair, tomar alguma coisa e jantar quando tem coincidência, mas a gente
Agora, com os pais dela, não. Encontra na rua, vou lá, às vezes tô devendo um café lá pra ele, inclusive tinha que ir lá e não fui. Mas a Natália, quando vem pra cá, a gente convida, ela vai no treino, às vezes ela tem compromisso, ela não consegue ir, mas frequentemente ela procura atender a gente, procura estar indo no treino, procura estar dando uma passadinha, se encontra na rua, às vezes de carro, cumprimenta, como é que tá, enfim, que quando ela pode, eu tenho certeza que ela faz questão de estar aí com a gente. E imagino que seja a maior inspiração para todas as atletas, né? Ela é muito bacana e ela é uma pessoa muito humilde, né? Passar por tudo que ela passou, meu Deus, a Natália, eles são ainda uma família muito humilde e eles antes da Natália ter esse destaque todo como ela eles tinham, cara, o apelido do Cuca é Cuca porque eles trabalhavam, eles vendiam, faziam pão, vendiam nos mercados, eles tinham muita dificuldade, assim como muitas famílias têm. E a Natália, você vê o que o voleibol fez, o esporte fez na vida de uma família, né? Hoje eles, graças a Deus, continuam as mesmas pessoas, são simpáticos, carinhosos, como sempre, e hoje eles são pessoas realizadas, né? Pela filha. Imagina o orgulho de um pai e de uma mãe dessa, né? Tá louco. Ver na TV ali campeã olímpica, né? Nossa, tá louco. É um sonho, acho que de qualquer pai e mãe, né? Com certeza. Partindo já um pouco mais para o fim da nossa conversa, mas algumas perguntas mais rapidinhas, assim, para vocês, de trabalhar a memória mesmo. Então, qual foi que vocês têm, assim, que o primeiro que vem à mente, assim, um jogo mais emocionante que vocês já tiveram? Aí, Elô, o que você... Nossa, mais emocionante, eu acho que é o estadual, né? Estadual Taça Paraná, assim, um jogo bem emocionante de jogar, mas teve jogos muito difíceis e derrotas difíceis que a gente já passou. Na OLES, que foi um exemplo, na fase de grupos a gente jogou contra Balneário e perdemos no tie-break. Ali foi doído também. Foi doído, a gente estava perdendo de 2-0, conseguimos virar para 2-2 no tie-break. Né? Empatar. E o tie-break estava na mão e a gente perdeu ali numa bobeira. Foi 16-14, eu acho. E na semifinal, no outro dia, também perdemos de tie-break contra a Nova Trento. Nova Trento também. Ficou 1-0, 1-1, 2-1, 2-2. Tie-break perdemos para... enrolando o jogo, acho que ali foi bastante... Mas eu tenho... E no JESC também, né? Ano passado, a gente tava... Foi o nosso primeiro jogo, o jogo mais difícil que a gente tinha. Na etapa estadual contra a Guaraciaba. Era melhor de 3 sets, né? Melhor de 3, isso aí. Eu acho que elas ganharam o primeiro e a gente o segundo. Isso? Na verdade, eu acho que nós ganhamos o primeiro. E elas o segundo no tie-break. A gente estava ganhando de 13-8 e elas viraram de 16-14. E aquele jogo valia a vaga para o brasileiro. Nossa, a gente tava... 13-8 e entrou uma sequência de saque. Eu acho que eu tenho 2 momentos na minha vida assim que eu tenho bem evidentes de derrota, assim, ó. Na verdade, 3. Uma foi lá no comecinho, esses Jogos Abertos aqui em Joaçaba, que eu estava ainda estagiando. O segundo foi com um adulto que eu estava auxiliando, ainda não era treinador, eu era auxiliar, mas foi muito doído. Foi uma Liga Sul aqui que a gente participou, que era um passaporte para Superliga B. Nós estávamos jogando em São José dos Pinhais, inclusive esse local que a gente vai agora quinta-feira. E a gente estava jogando em São José dos Pinhais, a gente ganhou todos os jogos mais difíceis, assim, ó, com muita competência. E o último jogo era contra São José dos Pinhais, que era um jogo para cumprir tabela, digamos assim. Sim. Jogo televisionado. Era o único jogo televisionado, porque era a cidade da casa e tal. E a gente precisaria ganhar pelo menos um set para estar classificado em primeiro lugar. O favorito era Blumenau, mas a gente tinha ganhado do Blumenau. Sim. Blumenau ganhou de São José, assim como todos os outros ganharam. E o jogo era televisionado e as mulheres de São José dos Pinhais resolveram incomodar. E o jogo enroscou. Enroscou e a gente perdeu o primeiro set, a gente enroscou o segundo set e perdemos o jogo de 3-0. E a gente ficou fora da Liga Nacional. Em que ano isso? Foi em 2008. 2008. 7 ou 8, eu não lembro.
Meu Deus, aquela derrota foi doída, porque a gente perdeu o jogo e teve que... A gente foi pra... Era o último jogo, cumprir a tabela e voltar para Joaçaba. Cara do céu, a gente saiu de lá, era 11 e pouco da noite. Chegamos aqui, acho que quase manhã cedo. Até que jantamos e tal, mas foi a viagem mais doída que eu tive, eu acho. E o terceiro foi esse do GESC aí. Que a gente... com a situação da pandemia aí, a gente não teve esse GESC, essa seletiva feita. Então, a Federação Catarinense de Desporto Escolar resolveu fazer uma seletiva entre as equipes, 4 equipes, a casa e as últimas 3 que tinham se classificado em 2018 em 3 primeiros lugares. A gente não tinha classificado. Mas a equipe da casa desistiu e a vaga ficou, e como nós tínhamos pedido, eles aceitaram. Sim. Só que eles aceitaram, nós tínhamos jogo na sexta-feira de manhã, não, no sábado de manhã. Sábado de manhã. No sábado de manhã. E na sexta-feira à tarde, era 4 horas da tarde, a gente já tinha desistido, não ia dar certo. Nós estávamos no treino, eu recebi um telefonema dizendo, era uma mensagem, não era um telefonema, foi um WhatsApp dizendo: João, a vaga de vocês está confirmada, porém, vocês têm jogo amanhã cedo às 9 horas aqui em Florianópolis. Nós estávamos no treino sexta-feira às 4 horas da tarde. Então nós precisaríamos ir para casa, ajeitar tudo, entrar na van e viajar a noite toda. Sim. Praticamente. E aí eu, na hora, me desesperei. Eu falei assim, meu Deus. Aí eu mandei uma mensagem no grupo dos pais e para a diretoria. Eu falei, gente, a vaga é nossa. E a gente sabia do potencial da equipe. E vamos ou não vamos? Não, vamos. Pode. E eu tinha deixado o motorista da van de sobreaviso, mas até naquela altura do campeonato, já tinha passado as esperanças. E eu liguei pro motorista e falei assim, cara, se eu te falar que nós temos que estar em Floripa e viajar a noite toda, chuva, tá chovendo muito, nós temos que viajar a noite toda. Top. Ele, cara, vambora, a van tá aqui com o tanque cheio, era uma van muito boa, confortável. E é só você organizar. Então era 4 horas da tarde, 4h20. Eu lembro até hoje, eu olhei no relógio, era 4h20. Eu parei o treino na hora, eu treinei até às 5h30, eu acho. Eu falei assim, moçada, a gente conseguiu a vaga. Foi uma alegria, foi uma felicidade, foi uma gritaria. Só que eu preciso de todas às 8 ou 7? 8 horas da noite, em frente à Igreja Matriz, com mala e cuia pra gente viajar. Todas. Daí foi para cada um pro lado. Uma operação. Mas às 8 horas nós estávamos dentro da van para viajar. E viajamos. Nós chegamos lá em Floripa às 4 da manhã. 4 da manhã. Aí até que você consegue se organizar e para dormir. A gente não tinha lugar de alojamento. Eu fui descobrindo o local de alojamento na viagem. A gente não tinha. Sim. Não sabia onde que ia comer. Não tinha dinheiro porque eles me depositam sempre antes. E não, vamos embora. E a gente chegou 4 horas da manhã lá, o cara até de lá foi muito gentil. A gente foi dormir às 4 e quase 5 da manhã e a gente levantou 7h30. Então foi muito pouco sono. E vamos lá, moçada, é na raça, E a gente entrou no jogo contra a Guaraciaba, que era o mais difícil. O primeiro jogo. É o mais da difícil. Manhã. E a gente foi perder, e a gente conseguiu vencer, acho que o primeiro, perdeu o segundo e foi pro tie break, assim, tava muito tranquilo. Até o 13-8. No 13-8, enroscou uma rede ali. E o treinador do lado, que é o Evelton, sem assim, esperança nenhuma, ele vai lá e desce a mão no saque lá. Vê o que acontece. E o saque resolveu entrar. 13-9. E eu lembro, 13-10 e eu parei o jogo. E 13-11, 13-12. E eu parei o jogo de novo. E naquela altura tava um desespero já. E 13-13... E 14-13 e 15-13, né? E eu lembro que no 13-8 o Evelton tinha pedido um tempo e o João olhou pra gente e falou, não fique com essa alegria assim, porque agora é o mais eufórica. difícil. Agora é o mais difícil. É o mais difícil. E a gente não, porque a gente vai conseguir, a gente vai ganhar. Dito e feito. E ele parou o jogo ali. E desandou daí pra nossa. Desandou. E aí a gente perdeu a vaga pro brasileiro, que foi no Rio de Janeiro, que foi de não acreditar. E a gente ainda seguiu em frente, tinha 2 jogos, a gente cumpriu com os 2 jogos, vencemos os outros 2, mas juntando os cacos, né? Nossa, com uma mas faz tristeza. parte. E por todo o roteiro perfeito para dar tudo certo, né?
E eu sempre falo, né, para elas, olha, cuidado, né, porque no esporte grandes vitórias acontecem e grandes derrotas. Também. O tempo todo. Exato. Quem almeja grandes vitórias, com certeza vai ganhar também grandes derrotas. Sim. E o título mais sonhado para cada um de vocês? Ilô, fala aí o que você... O mais sonhado, eu acho que ainda é um título... Óbvio que o estadual, né, que é uma competição que todo mundo gosta, né? A OLESC também é uma competição que, nossa, é muito legal você ficar em alojamento, assim, com todo o time, Sim. várias equipes. E acho que, pra mim, assim, uma Taça Paraná. Estrela, assim, um evento maior, assim, nacional. E o teu, João? Olha, eu, entre tantos que eu tenho, assim, né, sonho, mas eu acho que um título que eu sonho muito é com a OLESC. A OLESC, ela é uma competição, assim, que me atenta, assim, a OLESC. Claro, eu tenho, assim, o GESC, é um brasileiro, né, mas eu acho que a OLESC, ela é uma competição que hoje eu colocaria como uma favorita, assim, que o ano que vem a gente está trabalhando desde já para o ano que vem. Ainda o ano que vem, a categoria, elas vão estar 1 ano ainda, eu acho que é Um ano abaixo. Não, é o de vocês. O ano que vem é a categoria delas, a OLESC. Então a gente vai com a faca nos dentes. Né? A OLESC eu ia perguntar a meta para 2023, mas então não dá para colocar como a OLESC. Eu acho que a OLESC, o ano que vem, temos várias, assim. Se eu tivesse que escolher uma, eu escolheria a OLESC. Se pudesse escolher mais do que uma, eu escolheria a OLESC, escolheria o Campeonato Estadual também, e o GESC, né? Que o GESC vai ser aqui também, né? É verdade. Aí o tem um peso legal também. Torcida, nossa, então... com certeza vão ser 3 competições assim que vão mexer bastante. Sim. E aí, então, para fechar, eu estou fazendo nessa temporada com todos os convidados que vêm aqui, para que indiquem um vídeo de algum momento, pode ser, ser um jogo completo, um trecho, alguma coisa do esporte, assim, então, para que as pessoas assistam. Então, se vocês tiverem um vídeo do vôlei para indicar, fiquem à vontade. Você lembra alguma coisa ou não? Tem vários vídeos, né? Então, bota um aí. Eu acho que quando a gente ficou campeão estadual do ano passado, sub-15 lá em Lages, né? Foi muito bom. Tanto que foi o primeiro ano do João sendo campeão estadual como técnico. 16 anos, foi a primeira vez que eu fui campeão como técnico. Com a nossa equipe. E é um gosto especial por ser atletas formadas por mim e pelos professores que estão aqui, né? Então tem um sabor especial. Esse vídeo e o teu daí, João? Assim, eu acho que vídeo nosso, eu não... pode ser geral eu não também. Saberia, assim, dizer, tem tantos momentos bacanas. Mas, cara, tem um vídeo que eu assisto sempre, assim, ó. Quando eu preciso me motivar, é um vídeo da Olimpíada de Pequim, se eu não me engano, em 2008. É um vídeo que a seleção brasileira feminina está com a Sheila numa época assim, deslumbrante. E o Brasil faz um tie-break com a Rússia nas quartas de final da Olimpíada de Pequim, se não me engano. Eu acho que foi Londres. Londres? Eu acho que foi 2012. Pode ser. O que salva 6 absurdamente. match points, vai, né? 14-14, 15-15, 16-16. E eu lembro até hoje, e às vezes eu procuro esse vídeo na internet. Era o que eu ia assisto. dizer, esse aí. E a Sheila roda muita bola, assim, ó, precisa. E você, depois, esse vídeo ele é um aprendizado. Porque se você olhar o semblante das atletas no vídeo, você em nenhum momento, depois agora é claro, né, que você fala isso que ganhou. Sim. Mas você presta atenção no semblante, principalmente da Sheila, né? Você vê o semblante delas do início do conflito ali do 14-14 até o 21-19, se não me engano. Eu acho que é isso. Você vê desse período até o 21 que em nenhum momento você vê assim, ó, não tô confiando nela. Não, você vê todas elas assim, ó, centradas. Foi Londres, a Natália estava. Natália estava. Londres 2012. E eu lembro que na época eu assisti o jogo e foi uma aflição. Eu estava lá no meu pai e eu ainda, o Brasil estava muito confiante.
muito bem, e eu falava assim pro meu pai, será que nós vamos ser... Porque eu acho que antes, na Olimpíada, a Rússia tinha eliminado o Brasil. Em 2008. O Brasil tinha sido eliminado pela Rússia. Então, o Brasil estava meio com a fama de amarelão. E na Olimpíada, nas duas últimas, não lembro, mas eu sei que na última, ali tinha sido eliminado pela Rússia. Sim. E aquele vídeo ali, se eu puder indicar, eu indico esse, que é do tie-break do Brasil e Rússia nas quartas de final da Olimpíada de Londres. Porque é uma aula, cara, é uma aula. A Rússia da Gamova, né? Gamova, Sokolova, o vídeo é sensacional. E que daí depois é o time que é campeão olímpico. É campeão olímpico. São as em compensação, tem alguns muito tristes, que é o da Olimpíada da Rio 2016, né? Também. Com a China ali, que o Brasil... Mas é China, 2004, que perde a semi, perde o bronze também. Perde a semi, perde o bronze. 2 jogos que estavam bem encaminhados. Em compensação, o masculino de 2002 pra frente, né? Veio só... Tem um vídeo também do masculino que tá o Giba na quadra, Murilo, Serginho, que eles salvam... Assim, eles estão com um jogo tranquilo contra a Itália, Eu não lembro, acho que foi em Atenas 2004. Atenas. E, cara, tem uma pancadaria assim, ó, que rola e o Giba cai de um lado, pega, cai do outro e pega. E aí o Dante vem e dá um toco no oposto um bloqueio no oposto da Itália, assim. O vídeo também é um vídeo... É uma aula. Eu assisto isso e cada vez você fica empolgado, como se fosse ontem. É legal do vôlei que tem isso. Tem vários momentos e de muitas conquistas, né, do Brasil. Isso dá um peso maior. Eu acho que uma visibilidade maior no todo, assim, para se consolidar como hoje o vôlei é o segundo esporte, né? Do Brasil, até de consumo interno, eu acredito, assim. Sim. Então... o vôlei... E no mundo todo o Brasil está muito bem, né, no vôlei. E eu me sinto muito feliz e orgulhoso por isso, por fazer parte de um repertório de treinadores que se dedicam para que isso aconteça. Porque o Zé Roberto, ele não teria essa condição toda se não fosse a base do Brasil trabalhando em prol disso. Exato, são muitos ciclos já renovando e trocando muitas atletas e os resultados estão sempre lá em cima, né? E olha, eu conheci o Zé Roberto pessoalmente, conversei um pouco com ele já, e quando você vê o cara assim, ó, e você tenta entender, poxa, mas o que move um cara desse a ter tantas conquistas, mas ao mesmo tempo ter tanta derrota? Porque o cara teve muita conquista sensacional, o cara é tricampeão olímpico, né? Sim. Tricampeão olímpico, mas se você for olhar por trás do bastidor, quanta derrota esse cara teve na vida dele. Doída, mas não é pouco, mas não é muita. Mas foi muita. Então você começa a entender que realmente ele faz aquilo porque o cara... Só que a gente falou errado. O feminino ganha 2012 e 2008, né? 2008 e 2012. Ganha as duas. Ele ganhou as duas? 2008 e 2012? Sim, e ele ganha daí com o masculino em 92. É ele o técnico, não é? Não é isso? É verdade. Eu acho que é isso. Acho que ele é o técnico ele em 92. Ganhou isso, a aí geração... ele ganha 2008 e 2012. Que eu lembro... Eu sei que daí o masculino ganha 2004, o feminino 8 e 12 e o masculino 16, as Olimpíadas. Que fecha esse... nunca ganharam juntos. Mas o masculino ganhou em Atenas, né? Em 2008 não ganhou? Não, perdeu dos Estados Unidos e daí 2012 perde da Rússia naquele jogo que tava 2-0, que eles... O Mikhailov, isso aí. Que daí eles invertem, ele vai jogar de oposto, eu acho que é. Isso, o Brasil tava com o jogo na mão. Tava 2-0, tranquilo, e daí eles viram 3. Mas ali andou, eu fiquei sabendo que teve uma provocação também ali entre os jogadores na rede. Parece que eles andaram meio que dando o dedo na cara dele lá e o cara disse, você não devia ter feito isso. E o negócio enfeiou ali. Sim. Foi uma... Mas olha, são histórias, meu Deus do céu. João e Elô, eu agradeço demais a presença de vocês. Obrigado mesmo por terem topado o convite. Eu nunca soube tanto a fundo assim da Jove, de todas essas conquistas, mas principalmente do trabalho que é feito de começar tão cedo e até tão longe e vem dando tão certo há tanto tempo. Espero que vocês tenham gostado de ter participado. Com certeza. Claro. Se quiserem aproveitar o espaço, divulgar assim, quem quer começar em escolinha, alguma coisa assim, como que pode procurar a Jove, entrar em contato com vocês? E mais alguns recados que queiram dar, um momento
de vocês, fiquem à vontade. Show de bola. Então, agradecer a vocês, né, pela oportunidade. Eu acho que divulgar um trabalho da Jove é bacana, porque é um trabalho social, é um trabalho que é muito bem coordenado, um trabalho muito bem feito, não só no período que a gente está aqui, que eu estou, mas que desde toda a existência da Jove é um trabalho que tem um objetivo, e esse objetivo ele é sempre levado à risca e é sempre bem desenvolvido. Então, por esses princípios de estar sempre buscando o melhor nesse trabalho social, a gente tem conseguido bons resultados. Eu acho que a gente leva em consideração pequenos detalhes que fazem toda a diferença aqui na Jove. E se esse ano a gente não tem mais como agregar novos atletas, novas crianças, mas fiquem ligados nas redes sociais, se quiserem seguir o Instagram da Jove, a Jove Voleibol, o Facebook, né, da Associação Joçamense de Voleibol também, manda uma mensagem lá, às vezes a gente demora um pouquinho para responder, mas cai direto no meu telefone, cai direto no telefone da nossa assessora, que é a Maiele, de imprensa. Então, se ela não sabe, ela encaminha, ela já me diz, João, tem uma mensagem lá. Cai direto no meu, eu já respondo e a gente consegue dar encaminhamento para todo mundo. Talvez não consiga disponibilizar espaço para todo mundo, mas a gente não deixa ninguém sem resposta. A gente procura estar respondendo a todos e atendendo todos da melhor maneira possível. É isso aí, Lu. Isso aí. Então, muito obrigado mais uma vez. Fazer os recadinhos paroquiais do final aí. Agradecer mais uma vez aos apoiadores, né, do Esportes daqui. Como eu mencionei antes, estavam aparecendo aqui o tempo todo e não posso deixar de citá-los mais uma vez, né? A Conta Sesc, a Vila Homem, a GP Imports, Underfit Lupo, Proner Supermercados, a Construgera, a Inovadora Sistemas e a Academia Vida e Saúde. Reforçar os favorizinhos básicos e simples, mas que ajudam muito, de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e também seguir no Instagram, no @esportesdaqui, que me ajuda muito mesmo e é importante. Então, por isso eu sempre faço questão de reforçar. Quem sabe não chegamos a 200 inscritos, pode ser uma marca bem, bem bacana. E muito obrigado pela audiência de todos. Obrigado mais uma vez aos convidados por terem topado, terem vindo. E é isso. Até o próximo Esportes daqui. Obrigado.